pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num dos momentos mais decisivos da história, a Revolução Industrial. E olha, não foi só uma mudança, não. Foi um evento que simplesmente redesenhou o mundo que a gente conhecia. Para a gente ter uma dimensão do que isso significou, vamos fazer um exercício rápido. Pense em tudo ao redor. A roupa, os talheres, o celular. Agora imagina que tudo, mas tudo mesmo, fosse feito à mão. Uma pessoa, uma peça de cada vez. Era um mundo movido pela força dos braços. E aí, de repente, tudo isso mudou. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. A gente vai ver como era o mundo antes, por que tudo começou na Inglaterra, qual foi o motor por trás dessa mudança toda, como era a vida dura nas fábricas, a luta dos trabalhadores por direitos e, por fim, o legado que essa revolução deixou para nós. Vamos nessa? Ok, primeiro ponto, o mundo em transformação. A gente está falando da grande virada, da saída da fazenda para entrar na fábrica. Antes das chaminés e do barulho das máquinas, a vida era outra. Era marcada pelo ritmo, do campo, do sol e da chuva. Essa migração foi o que deu o pontapé inicial em tudo. E pode acreditar, chamar de revolução não é exagero nenhum. A gente está falando de um período que virou o mundo de cabeça para baixo. A ideia central foi essa, trocar a força dos músculos, de gente e de animais, pela força das máquinas. A capacidade de produzir coisas simplesmente explodiu. Era algo que ninguém antes poderia sequer imaginar. E aqui a gente vê o antes e depois bem claro. De um lado, o artesão, que com as próprias mãos levava dias para fazer uma única peça, do outro, a fábrica, um sistema que cuspia centenas de peças no mesmo tempo. Essa mudança de escala, nossa, isso foi o coração da revolução. Mas por que a Inglaterra? Essa mudança toda não aconteceu em todo lugar ao mesmo tempo, né? Teve um epicentro. Então, fica a pergunta, o que tinha de tão especial lá para tudo começar justamente na Inglaterra? A resposta é tipo uma receita de bolo que deu super certo. A Inglaterra tinha os ingredientes na medida exata. Primeiro, o combustível, carvão. Eles tinham reservas gigantescas, que era a energia da época. Segundo, dinheiro, capital acumulado com comércio e com o império. Terceiro, gente para trabalhar, uma massa de pessoas saindo do campo. E por último, um governo que apoiava o comércio e a inovação. Foi a tempestade perfeita. Agora, vamos falar do motor. Literalmente. Qual foi a tecnologia que botou fogo nessa transformação? A resposta está em duas palavras: vapor e carvão. A grande estrela da época foi, sem dúvida, a máquina a vapor. Pensa nela como o coração que bombeava energia para as fábricas, principalmente as de tecido. Foi ela que libertou a produção, que antes dependia de rio ou de vento, sabe? Com ela, a produção em escala industrial virou realidade. E como essa geringonça funcionava? Bom, é mais simples do que parece. Imagina uma chaleira gigante. O passo a passo é assim. O carvão queima e esquenta a água vira vapor e cria uma pressão enorme dentro de um cilindro. Essa pressão empurra um pistão para cima e para baixo, gerando movimento. E esse movimento era usado para tudo, para tocar teares, bombas, o que fosse. Simples e genial. E o poder do vapor não ficou só nas fábricas, não. Ele foi parar nos trens e nos navios. E o resultado? As distâncias foram encurtadas de um jeito radical. O mundo, na prática, ficou menor. Pela primeira vez, mercadorias e pessoas podiam cruzar continentes e oceanos, numa velocidade que antes era impensável. Só que todo esse progresso teve um custo humano, e foi um custo altíssimo. Agora, a gente vai mudar o nosso olhar. Vamos sair da sala dos inventores e dos donos de fábrica e tentar ver as coisas pelos olhos de um operário. A pessoa que, com o próprio suor, construiu essa revolução. A sociedade industrial criou uma divisão muito clara. De um lado, a burguesia, os donos das fábricas, das minas, do capital. Do outro, o proletariado, uma classe trabalhadora gigante que só tinha uma coisa para vender, a sua própria força de trabalho em troca de um salário para sobreviver. E essa nova classe trabalhadora foi se amontoando nas cidades que incharam sem nenhum planejamento. Faltava tudo: moradia, água limpa, saneamento básico. As cidades viraram um prato cheio para doenças como cólera e tifo. Viver na cidade industrial era, para muitos, uma luta diária para não morrer. E dentro da fábrica, então? As condições eram brutais. Imagina só, trabalhar 14, 16 horas por dia, de segunda a sábado, num lugar barulhento, perigoso, sem ventilação. O salário era uma miséria, acidentes eram comuns e não existia segurança nenhuma. E para piorar, mulheres e crianças eram explorados de forma sistemática, ganhando ainda menos. Era uma realidade muito, muito dura. Bom, diante de tanta exploração, uma hora a conta ia chegar. Os trabalhadores começaram a se dar conta de que, sozinhos, não eram nada. Mas juntos
Juntos eles tinham força. E foi assim que nasceram os primeiros movimentos de trabalhadores, a luta por direitos. Essa frase resume bem o espírito da coisa. A luta não era só por dinheiro, era por dignidade. Era um grito contra a desumanização, contra a ideia de que eles eram só peças de uma engrenagem. Eles começaram a se organizar em sindicatos e a usar a greve como principal arma para forçar uma mudança. E o que eles pediam? Coisas que hoje parecem óbvias. Jornadas de trabalho menores, salários mais justos, um ambiente de trabalho seguro e o fim do trabalho infantil. No fundo, a briga era para serem reconhecidos como cidadãos com direitos e não como mão de obra descartável. E no fim das contas, qual é o legado disso tudo? A Revolução Industrial foi tipo uma faca de dois gumes. Trouxe um progresso gigantesco, sim, mas também criou problemas que a gente carrega até hoje. As consequências, boas e ruins, estão por toda parte. É só olhar para essa tabela para ver essa dualidade. Por um lado, tivemos mais produção, mais consumo, transportes conectando o mundo. Por outro, a desigualdade social aumentou, a poluição começou a destruir o meio ambiente e a briga entre capital e trabalho virou um tema central da nossa sociedade. A grande lição, talvez, é que a tecnologia em si não é boa ou ruim. O que define seu impacto é como a gente usa ela. A Revolução Industrial não foi só sobre máquinas a vapor. Ela redefiniu o que significa viver, trabalhar, formar uma família. Ela nos refez por completo. Isso nos leva de volta para o agora. O mundo lá atrás foi refeito pelo vapor e pelo aço. E hoje, quais são as máquinas a vapor do nosso tempo? Inteligência artificial, biotecnologia? Quais são as novas revoluções que estão aí agora mesmo, redesenhando o nosso futuro? Fica a reflexão. A história, como a gente vê, não para de acontecer. Oi, pessoal!